vamos para a nossa 8ª aula do curso Princípios Bíblicos de Liderança. Nós estamos aí adquirindo muito conhecimento, toda semana uma aula nova para você aprender sobre liderança com os maiores líderes que a humanidade já teve. Aqui, o nosso mestre é Jesus e a nossa apostila é a Bíblia. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você volte lá, comece a assistir a partir da primeira aula. Eu te garanto que tem muita coisa boa que você vai aprender, tem muito conhecimento que vai mudar a tua vida, vai transformar a tua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de dar um like. Se você gostou, compartilha. Quanto mais você compartilhar, quanto mais a gente puder mostrar para as pessoas esse tipo de aprendizado, esse tipo de conhecimento que elas podem adquirir, mais a gente pode ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor. Porque quem faz o mundo um mundo melhor? São as pessoas. Então as pessoas precisam se tornar pessoas melhores através do conhecimento. O conhecimento transforma, o conhecimento liberta. E esse tipo de conhecimento aqui, mais ainda. Hoje nós vamos falar sobre a habilidade que vai te levar ao topo. Muita gente não chegou ao topo ainda porque não adquiriu essa habilidade aqui que nós vamos estudar hoje. Se você tiver essa habilidade que nós vamos falar aqui, as chances de você ter sucesso na vida são muito maiores, principalmente na área profissional. Hoje nós vamos refletir na história de José do Egito. E é importante aqui que a gente saiba, gente, que José, para quem não conhece a história, eu acredito que vocês já conheçam, mas para quem não conhece a história, José, ele foi de escravo a governador. Então José chegou ao topo de onde ele poderia chegar. José teve uma ascensão profissional muito grande. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Ele chegou onde ninguém imaginaria que ele chegasse. Ninguém imaginava que José chegaria onde ele chegou. Na função que ele chegou, no cargo que ele chegou de governador do Egito. Ninguém imaginaria. Ele era o improvável para aquela função. Mas Deus adora fazer isso, né, gente? Deus adora colocar os improváveis lá em cima, onde ninguém jamais imagina. Mas como ele chegou lá? O que fez ele chegar ao topo? Qual foi o caminho que ele percorreu? É sobre isso que nós vamos falar. José, para mim, gente, José tem uma das histórias mais lindas da Bíblia. Nós temos muito o que aprender com a história de José, mas hoje nós vamos falar somente sobre o momento ali em que José foi promovido a governador. Nós vamos falar dessa fase da vida de José, mas todas as fases da vida de José nos traz muito ensinamento. Mas hoje nós vamos falar somente desse pedacinho da história de José, em que ele foi promovido a governador. Como ele conseguiu isso? Vamos analisar? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 41. Antes de eu ler, deixa eu explicar para vocês. José, ele interpretou um sonho de Faraó. E devido a essa interpretação desse sonho de Faraó, foi que o Faraó promoveu ele e deu a ele o cargo de governador do Egito. Então é isso que a gente vai ver aqui. Só que antes disso, antes de eu ir para esse episódio, eu queria começar um pouquinho antes essa leitura para falar algo muito importante para vocês que poucas pessoas dão atenção. Vamos lá em Gênesis 41, versículo 15. Olha só o que Faraó disse a José. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Então, olha só, Faraó falou isso para José. Eu ouvi dizer que você interpreta sonho. Então, o que era esse... Isso era um dom, tá, gente? Isso era um dom que José tinha de interpretar sonhos. E o que isso nos mostra? Que ele nunca escondeu esse dom para ele. Ele nunca escondeu esse talento que ele tinha.
Ele mostrava para as outras pessoas. Por quê? Como que o faraó ficou sabendo que ele interpretava sonhos? Porque tinha um copeiro do faraó, e esse copeiro contou para o faraó que teve um episódio, uma ocasião ali, em que José interpretou o sonho de todas as pessoas ali que estavam com ele. E aí, esse copeiro falou isso para o faraó. Ou seja, se José não tivesse mostrado os talentos dele para essas pessoas não teriam contado para o faraó jamais ia saber que José tinha esse dom, esse talento. Então, o que é o primeiro ensinamento já de cara, assim, da aula de hoje? Mostre o talento de vocês. Não escondam os talentos de vocês. Tem alguma coisa que você faz bem feito, que você gosta de fazer e que você faz aquilo, você sabe que você é bom naquilo? Mostra aquilo para as pessoas. Não guarda isso dentro de você. Dom, talento, qualidades, coisas que a gente faz bem, elas foram criadas para que a gente use-as e não para que a gente deixe elas guardadas. Nós precisamos usar esses talentos. E é isso que José fazia. José usava o talento que ele tinha, José usava o dom que ele tinha. E se ele não tivesse usado isso antes, o faraó jamais saberia que ele tinha esse dom. Então já começa por aí. Muita gente tem muito dom, muita gente tem muito talento, muita gente sabe fazer muita coisa muito bem feita, mas tem vergonha de expor esse talento. Tem vergonha de mostrar essa qualidade que tem. Isso não pode acontecer. Você não pode deixar de mostrar. Você tem que mostrar sim, desde que tenha um equilíbrio, né? Desde que você não se torne arrogante por conta disso, porque tem gente que já é o contrário, né? Já mostra até demais e acabam se tornando arrogantes por conta disso, né? Deixa ali o ego, né, acaba atrapalhando, a soberba. Não, gente, com humildade. Demonstre o seu talento com humildade. Principalmente para o teu líder, sabia? Muita gente reclama para mim que está trabalhando, né, que trabalha para as empresas aí, muita gente reclama para mim e fala assim: ô Bianca, mas o meu líder, ele não sabe que eu tenho essa qualidade. O meu líder não sabe que eu faço isso bem feito. A primeira coisa que eu pergunto: você já mostrou isso para ele? Você mostrou para o teu líder que você sabe fazer isso? Você mostrou para o teu líder que você é capaz? Você mostrou para o teu líder que você tem esse talento, que você tem essa qualidade? Você deixou isso claro para ele? Porque realmente, gente, às vezes o líder não sabe mesmo do que o liderado é capaz. Porque ele não mostra, ele não põe para fora. Então coloque para fora os dons que vocês têm, os talentos, as qualidades, tudo aquilo que você sabe fazer bem feito, põe para fora e mostre com humildade, né? Lógico, com humildade. Então, isso só aconteceu porque José fez isso. Ele mostrou que ele tinha esse dom, certo? Então, agora sim, nós vamos lá para Gênesis 41, versículo 25. Aqui, a partir do versículo 25, fala assim: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Então olha só, a gente leu aqui até o versículo 28. Então a gente observa aqui que José foi chamado, lembrando que José estava preso. O faraó mandou chamar José da prisão para ir lá interpretar o sonho dele. E aí José interpretou aqui o sonho do faraó. E aí, gente, o que eu digo para vocês? José podia ter encerrado aqui.
José poderia ter parado por aqui mesmo, porque o que o faraó queria de José? Que ele interpretasse o sonho que ele tinha tido. Pronto. A história poderia parar muito bem aqui, né? José foi lá, interpretou o sonho de faraó, tudo bem, tchau, né? Vai embora, obrigada, de nada, falou, né? Não, gente, José não parou por aí, não. José não parou por aí. Vamos ler os próximos versículos aqui, ó. Olha só o que José fez a partir do versículo 33. Olha o que ele falou. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Gente, vocês têm noção do que José fez aqui? Ele já deu para o faraó a solução para o problema. Ele já mostrou para faraó o plano que ele tinha. E ele já deu a solução. Ou seja, gente, o José poderia terminar aqui só fazendo a obrigação dele, que era interpretar o sonho, certo? Mas aqui, gente, ele fez mais do que a sua obrigação. Ele deu a solução para o problema que Faraó ia enfrentar. Faraó ia passar ali, toda a terra, na verdade, né, ia passar por um problema de 7 anos, na verdade, teriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Era isso que revelava o sonho de Faraó. Eles iam ter 7 anos ali de muita fartura, mas 7 anos ia ser de muita, muita fome. A coisa ia ser feia, né? Porque aqui na Bíblia fala que eles jamais iriam se lembrar do tempo de fartura. E José poderia muito bem ter só interpretado esse sonho e ido embora. Mas não, gente. Ele foi além da tua obrigação. Ele foi além de somente interpretar o sonho. Ele deu ao faraó a solução para esse problema que ia acontecer, para esses 7 anos de fome que ia assolar toda a terra. E aí a gente tem aqui a nossa segunda lição da aula de hoje. Faça mais do que a sua obrigação. Tem uma frase, gente, que o Cortella usa muito nas suas palestras. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella. Eu gosto muito das coisas que ele fala, muito sábio, né? Ele é um homem muito sábio e ele fala assim, que a nossa obrigação deve ser um ponto de partida e não um ponto de chegada. Olha só, hein? Presta atenção nessa frase. A sua obrigação tem que ser um ponto de partida e não um ponto de chegada. E tem muita gente que não cresce, não se desenvolve, não chega ao topo por causa disso. Para na tua obrigação. A pessoa, ela para na obrigação dela, ou seja, o que ela pensa? Até aqui eu fiz a minha obrigação. Não vou fazer mais do que isso. É isso que as pessoas pensam. Só que se José tivesse pensado desse jeito, ele não teria virado governador do Egito. Ele não teria sido promovido como ele foi neste momento. José é um exemplo do que o Cortella fala. José teve a obrigação como ponto de partida. Ele começou pela obrigação. E ele mostrou, né? Ele ofereceu para o faraó algo além da tua obrigação. Que era oferecer um plano para o faraó. Olha só. E pode ver, a maioria das pessoas que são promovidas nas empresas, a maioria das pessoas que chegaram ao topo, que alcançaram sucesso, fizeram além da tua obrigação, além daquilo que ela precisava fazer. Então aqui, gente, qual é essa habilidade que nós estamos falando? É a resolução de problemas. Resolução de problemas é uma competência que vai ser muito exigida, principalmente no futuro. Esse futuro tão próximo aí que nós estamos aguardando, né? Essa era da tecnologia, o mundo está mudando muito rápido, né? As coisas estão transformando numa velocidade muito grande. Vai ser muito exigido essa competência das pessoas, resolução de problemas. E pode observar, gente,
As pessoas que resolvem problemas dos outros são as pessoas que mais estão prosperando aí no mundo afora. Porque o que faz as pessoas prosperarem? É porque elas têm uma solução para o problema de alguém. Então começa a desenvolver essa sua capacidade de resolução de problemas. E como desenvolver essa capacidade? Existem várias formas, de desenvolver essa capacidade de resolução de problemas. Uma delas está no vídeo que eu gravei sobre competências do futuro, está aqui no canal. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui para vocês o link para vocês clicarem e ir para o vídeo depois. No final desse vídeo, tá? Vai aparecer para vocês irem para esse vídeo. Chama Competências do Futuro. Lá eu falo quais são as competências do futuro, que vão ser mais exigidas no futuro e como desenvolver cada uma delas. E a de resolução de problemas tá no meio, gente. Não adianta, você precisa resolver o problema de alguém. E no caso, ele resolveu o problema de Faraó. Ele deu uma solução para o problema do Faraó. E essa é a terceira lição da aula de hoje. Aprenda a resolver problemas. Adquira essa competência de resolução de problemas. E agora, continuando aqui a nossa leitura, vamos continuar a partir do versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Olha isso, gente. José, abaixo do faraó, governando toda a nação. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel e o colocou no dedo de José. Mandou vestir um linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Foi assim, gente. Se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse apresentado um plano de ação para o faraó, ele não teria conseguido essa posição. E aí, gente, depois que o faraó assumiu essa posição, ele já tinha um plano de ação, porém ele desenvolveu também uma estratégia. Então, José, ele foi muito estratégico neste processo. Vamos ler aqui a partir do versículo 48. Olha o que diz. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Então aqui a gente vai observando, se vocês quiserem, gente, vocês podem continuar essa leitura, tá? Eu até recomendo que vocês continuem essa leitura, porque não foi só essa. Vocês vão ver aí outras estratégias que José utilizou neste momento aqui. Então, o quarto ensinamento da aula de hoje. Tome decisões baseadas em estratégia. Nós precisamos de estratégia para a nossa vida. Nós temos que ter plano de ação, assim como José teve, como José apresentou para o faraó, tinha um plano de ação, tinha estratégia. Se a gente ler lá no versículo 53, fala assim, ó. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Ou seja, ele teve um plano de ação, ele usou uma estratégia que funcionou e que deu certo. Não tinha alimento em todas as terras, menos no Egito. O Egito era a única terra em que ainda tinham alimento e ninguém passou fome. Porque José seguiu uma estratégia. Ele tomou decisões baseadas em estratégias.
Então você precisa ser estratégico. Você precisa começar a pensar, né? Ter mais discernimento, começar a usar mais a sua inteligência cognitiva, manter o equilíbrio aí, né, da inteligência emocional com a inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva é a parte nossa do raciocínio, né, gente? A gente precisa pensar um pouco mais e desenvolver planos e estratégias para a gente chegar onde a gente quer, para a gente alcançar os nossos objetivos. E para isso é importante uma visão sistêmica. O que é visão sistêmica? É uma outra competência muito requerida, que é você olhar para as coisas como um todo. José tinha uma visão ampla de tudo aquilo. Ele tinha uma visão muito aberta, ele conseguia enxergar as coisas lá na frente. Então você também precisa ter uma visão ampla do negócio. Se você não tiver essa visão ampla do negócio, você não vai conseguir ter um bom plano de ação e também não vai conseguir ter uma boa estratégia. E aí, gente, é lógico que a história continua. Eu recomendo que vocês continuem a leitura. José deixou o faraó muito rico também com a sua estratégia. José tem muito a nos ensinar sobre liderança. E esse é o ensinamento de hoje. Esse é o aprendizado que nós podemos absorver desse pequeno trecho aqui da história de José. Espero que você tenha gostado. E na próxima aula nós vamos falar sobre o segredo que tem por trás de toda parceria de sucesso. Aguardo você. Um abraço e até lá!